Fala galera, tá começando mais um episódio aqui do nosso podcast. Mais um não, o nosso primeiro episódio do podcast. É verdade, um novo projeto está nascendo. Estou aqui com a Maria Eduarda, a Maria, que é assessora de investimentos na EQI. Exatamente. Né? E hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre a renda fixa, que tá num momento bem bom aí de renda fixa. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre. Espero que a gente gere bastante insights aí pra galera. Com certeza. Esse é um momento muito bom, né? A renda fixa, a gente tá vendo bastante a renda fixa agora em bastante ascensão ali, tanto em Instagram, né, quanto em conteúdo aí do próprio YouTube. Mas as pessoas ainda, eu acredito que elas têm muito essa... não saber aonde investir, né? O que de fato é uma renda fixa, que não seja uma poupança e um tesouro. É uma... Tipo, todo mundo fala renda fixa, mas muitas pessoas nem sabem o que é renda fixa e o que é renda variável, né? Então, acho que saber um pouquinho quais são as opções de produtos que tem, o quão seguro é também, é bem importante. E a gente vinha de uma época que via-se na internet, pelo menos, bastante influência falando de renda variável, né? Há dois aninhos atrás, tá num bom momento e tal. E tava muito forte esse movimento e agora meio que começou a virar pro outro lado. Perfeito. Né? É interessante a gente trazer também que era um momento muito forte para renda variável por conta do baixa de juros, né? A gente viveu um momento de juros a 2%, o que é quase irreal quando a gente fala em questão de Brasil, né? Viver um juros 2% e realmente, para que eu vou querer ganhar 2% ao ano? Eu vou, logicamente, para renda variável. E a gente tá vendo esse cenário agora ao contrário, né? A gente tá vendo a galera migrando da renda variável para vir para renda fixa, né? Para que eu vou correr risco, né? Se eu posso, de fato, ali estar na renda fixa ganhando 15%, 14% ao ano, né? E esse cenário de taxa de juros, acho que é importante a galera entender também o que é a taxa de juros e como é que ela funciona, né? Perfeito. Quer dar uma palhinha pra nós? Não, pode, eu deixo contigo essa parte. Então, a taxa de juros, ela é basicamente o que guia a economia do Brasil, assim, quando a gente fala de inflação, né? Então, quando o governo, o Estado quer estimular a nossa economia, quer que as pessoas gastem mais dinheiro, a gente baixa a taxa de juros. A gente não, né? Que a gente não tem poder pra isso. Mas o Estado baixa a taxa de juros e isso faz com que a pessoa consuma mais, gaste mais dinheiro, etc. Porque fica mais barato você fazer financiamento de carro, de imóvel e pegar empréstimo de banco, cheque especial. Então a galera realmente começa a consumir mais. Como a gente estava num período de pandemia, que era uma coisa complicada aí e tal, e estavam querendo estimular realmente a economia, jogaram a taxa de juros lá embaixo. Mas como o Brasil não é um país tão preparado assim para isso, né? Exatamente. Veio a inflação e para segurar a inflação ela ocorre quando? Tem muita gente querendo comprar um produto e tem pouca oferta desse produto. Então, como é que a gente faz para controlar isso? Tem que ter menos gente querendo comprar esse produto. Daí a gente aumenta a taxa de juros. A gente entra numa recessão econômica, né? Sim. E é até legal falar que a inflação nesse momento não é um problema apenas do Brasil, né? Sim, a gente tá vivendo um momento de uma inflação globalizada, né? Então a gente tá tendo agora juros americanos, por exemplo, que não eram acostumados. A Europa, o Banco Central Europeu já pensando em aumentar juros, né? Porque talvez muitas pessoas não saibam, mas hoje, né? Antigamente, para tu investir, vamos supor, em países como Bélgica ou algo do tipo, tu paga para deixar o teu dinheiro lá. Sim. Então, por exemplo, os juros é menos 50%. Então, ao final do ano vai ter um extratinho ali que sai o teu dinheiro ali, uma porcentagem dele. Isso é algo irreal a gente pensar em nível Brasil, em que a gente tá ganhando, né? Ali para emprestar dinheiro tanto pro governo, né? Em relação aos juros. Então, isso é bem legal para que neste momento, não é bom economicamente, né? Sim. Que as pessoas desaquecem a economia, né? Então, em relação a fábricas, a empresários, eles começam a investir menos. Sim. Né? E começam a pensar mais em renda fixa, como as pessoas de renda variável. Mas é um bom momento para que a gente, de fato, possa investir com segurança. E criar uma certa proteção também, né? Porque quando a gente fala de inflação no Brasil, como é que a gente se protege da inflação, né? Então, todos os produtos subindo de preço e tal. Pô, se eu pudesse botar o meu dinheiro em algum lugar que rendesse tanto quanto a inflação. E daí tem opções. Só que a maioria da galera não conhece, né? Vou investir no Nubank, no PicPay, que o dinheiro fica lá paradinho, rende o CDI, que daqui a pouco desce, daqui a pouco sobe. Mas quando a gente pega um produto com uma taxa fixa, que agora a gente tem taxas fixas altas, você se protege por um tempo maior, né? Porque a tendência é que comece a baixar ao longo do tempo, né? Como a gente tá desde 2017 que não tinha taxas de juros tão altas assim aqui no Brasil. Então, conforme o tempo for passando, a tendência é que a economia comece a se estabilizar e essas taxas dos produtos de renda fixa recuem. Só que se você botou sua grana lá num que já tem uma taxa alta, você fica por vários anos ali recebendo esse valor mais alto, né? Legal. Por isso que eu gosto, quando eu vou fazer uma carteira de investimento, né, por ser assessora de investimento, em renda fixa, separar sempre em 3 partes a renda fixa, né? O pós-fixado,
né? Seria aquele investimento que não seria uma renda fixa, digamos, porque ele vai, né? Então, por exemplo, exemplos de pós-fixados. Todos aqueles investimentos que são 110% do CDI, né? Ou algo do tipo. Ele vai ali em relação ao quanto que tá os juros no momento. Então, se ele tá 12, é 110%. Ele é baseado num índice, né? Então, baseado num índice, exatamente. Ele varia. Um pré-fixado, ou seja, pra gente se proteger de uma futura queda, que foi o que tu falou, né? Então, no futuro, os juros não vai ficar pra sempre sendo 12,75, né? Sim. Uma hora ele começa a cair de novo, porque a gente precisa estimular a economia. E uma inflação. Então, Tesouro IPCA ou algo do tipo, né? Então, legal a gente pensar sempre nisso também. E pra galera entender bem, assim, como é que funciona esse pré-fixado e tal, quando a gente fala de investimento, eu particularmente, eu sempre falo pra galera que se a gente fizer uma carteira que renda 1% ao mês, ao longo de 20 anos, tu tá rico, né? Então, o Warren Buffett, por exemplo, que é o maior investidor de todos os tempos, a carteira dele rendia 20% ao ano, só que ele tá há 80 anos investindo, né? Se a gente conseguir um 12% ao ano, tá excelente. Então, a gente tá com várias oportunidades hoje na renda fixa de garantir esse 12% ao ano, né? Então, é até meio que natural a galera meio que correr da renda variável pra renda fixa. Quem entende de investimento, né? Sim. Tem muita gente que só especula, mas para garantir esse valor alto que eles estão pagando agora. Eu vi um meme esses dias muito bom do Warren Buffett que fala que se ele fosse brasileiro, ele investiria só em inflação e seria funcionário público. Sim. E ele ficaria ao longo prazo bem rico. Sim. E essa proteção da inflação daí, que, como tu falou, os 3 produtos que tem ali basicamente na renda fixa, né? A gente tem origens diferentes desses produtos. Sim. Mas todos funcionam na mesma mecânica, digamos assim. Renda fixa, né? Então, ou a gente tem um pré-fixado, que é a gente conseguir garantir um valor que vai ficar por um período aí de 5, 10 anos, talvez. Quanto mais longo, melhor, né? Normalmente paga mais. Normalmente paga mais. Eu acho que só a gente tem que ficar de olho, assim, a galera que ou tá começando, né? Agora é um bom momento para começar na renda fixa, mas se você entrar daqui a 1, 2 anos, tiver uma taxa de juros de 8%, 9%, talvez não seja interessante botar para um prazo tão longo, porque pode vir a ter coisas melhores. Sim. Né? Então, sempre que eu monto carteiras, assim, eu vou botando, vamos botar um pouquinho para 1 ano, um para 2, um para 5, né? Pra pessoa, beleza, aumentou a taxa de juros, mas eu tenho alguns aqui que já estão quase no prazo, vai vencer, daí eu reaplico com uma taxa maior. Legal. Né? Então, nunca botar também toda a grana num prazo tão longo assim, porque pode ser que você perca oportunidades. Principalmente aqui, né? Que é bem volátil, mesmo sendo renda fixa, essas taxas variam bastante. Sim. Eu gosto de pensar sempre no pós-fixado, nesse primeiro momento, né? A ideia agora é que o Banco Central aumente um pouquinho mais os juros, né? Então, chega na 3,75 em um ano, os pós-fixados, já que a gente tem oportunidades não tão boas. Mas é difícil falar isso porque, de fato, a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Só nossa expectativa, né? Expectativa e tendência de mercado. Mas a gente já teve vários anos em que o Itaú, por exemplo, falou em que a Selic ia para 9 e a Selic foi para 2. Então, a gente não pode muito brincar... brincar de ser Deus, assim. Eu gosto de dizer assim. Então, por isso que eu gosto da estratégia em si. De diversificar essas 3 formas, né? Eu também gosto bastante de trabalhar dessa forma. Eu falo bastante lá no meu Instagram, inclusive, tipo, da inflação, do IPCA, né? Esses produtos são IPCA mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é pré-fixado, né? Então, galera que vai comprar, sei lá, inflação mais 6 agora, que tá rolando vários, inflação mais 7. E a expectativa dos economistas no começo do ano era que a inflação esse ano ia ser de 4%, 3%. Né? Agora a gente tá na metade do ano, mais ou menos. Não vai ser isso. Já estão falando que vai ser 7. E eu tô desde o começo do ano falando que pra mim vai bater 10 ou mais. Eu também acho. E já, agora, nesse momento, tá em 11 alguma coisa, se não me engano. 11,70 alguma coisa. Tá então bem alta. E se a gente pegar daí olhando pra um histórico, digamos, se você tem um investimento lá, inflação mais 6, se a inflação tá 11 mais 6, tem um investimento de 17% ao ano. Né? Bastante coisa. Então, a galera que é economista, eles tanto falam pra não assustar, eu acho, um pouco assim de, não vou falar que a inflação vai ser 20% no ano, porque aí o desespero bate, né? O desespero bate, com certeza. Mas a gente tem que pensar um pouco também pelo que a gente vê na rua mesmo, né? Na realidade, a gente vai no supermercado, cada mês que passa as coisas estão mais caras. A inflação tá aumentando, né? Não tá diminuindo. Então, se a gente tá com a inflação de 10 e eles estão falando que vai fechar o ano em 6, a inflação tem que diminuir forte, né, nos próximos meses. E não é o que a gente tá vendo. Então, eu gosto bastante também desse tipo de investimento ligado à inflação. Porque não importa quanto que a inflação vai ter, a inflação no Brasil, normalmente, num período bem estável, assim, é de 3, 4% ao ano. Então, você tem uma inflação mais 7, você já tem um investimento de 11%. Num ano super estável do Brasil. A gente tá num ano que não é estável, né? Pós-pandemia. Eleições, uma guerra rolando. Na Ucrânia. Então, a inflação provavelmente vai ficar alta por mais um bom período. Acredito eu que pelo menos esse ano e ano que vem, assim. Mesmo que ano que vem comece a reduzir, né?
Eu acredito que Brasil e inflação é um investimento pra sempre, sabia? Também concordo com essa. Não adianta querer falar que a gente vai ser uma Suíça, algo do tipo. Eu acredito que não. Acho que a gente nunca vai conseguir, de fato, conter esta inflação de forma a zerar ela, por exemplo. Que o Brasil é um país muito grande também, né? Acho que Exatamente. esse tipo de investimento, Na real, todos os tipos de investimento, eles são diretamente ligados à administração pública do país, né? Então, quando a gente tem um governo que troca de a cada 4 anos e não muda dá completamente... continuidade, né? Que é mais muda bizarro. Completamente. Daí a gente meio que fica de mãos atadas, assim, né? Então, o país sempre vai ter inflação alta, um governo pega, gasta tudo que tem mais um pouco, aí entra outro, gasta tudo que tem mais um pouco pra tentar se reeleger também. E daí fica nessa bola de neve, assim. Mas então, vamos lá. 3 investimentos que tu acha massa, assim, pra se proteger da inflação. Cara, eu sou bem adepto de CDBs, né? Eu gosto bastante de CDBs por causa da segurança dos CDBs, né? Então, sempre que eu penso em renda fixa, quando vai para variável, a gente pensa em rentabilidade em primeiro lugar, né? E prazo, digamos que não tem, assim, né? A pessoa pode investir numa ação hoje, vender amanhã, como pode deixar por muito tempo. Eu sou mais longo prazista, digamos assim. Buy and hold. Buy and hold total. Mas... Quando a gente fala de renda fixa, eu particularmente, eu prezo pela segurança e pela rentabilidade, né? Então, eu vou pegar o mais seguro possível com a rentabilidade maior possível. Não importa muito o tempo desse produto. E te importa o banco que tu vai pegar? Hoje não, porque isso é importante também frisar para as pessoas, né? Quando a gente fala de produtos de banco, eles têm uma segurança limitada. Eles têm a segurança de até 250 mil por ativo que tu investe dentro de um banco, né? Então, se eu investir em 2 CDBs e a soma deles der 500 mil... de um banco só, eu tô protegido só 250 mil pelo Banco Central. Os outros 250 mil, se aquele banco que eu investi quebrar, não tá protegido. O famoso Fundo Garantidor de Crédito. O FGC. Então, o que é legal também do FGC é que se a gente investir em CDBs diferentes, ele garante até 1 milhão em bancos diferentes, né? 250 mil em cada um, no caso. Sim. Então, eu ainda não cheguei nesse pote de chegar e botar 250 mil em um CDB só, né? De uma vez só. Eu vou investindo mês a mês, quantias diferentes, no que tá pagando mais. Então, não tenho ainda 250 mil em um banco só aplicado. Então, hoje eu não me preocupo com isso. A partir do momento que você começa a passar dos 250 mil aplicados em um banco só, aí eu acho importante estar de olho nessa parte da segurança também, né? E daí ou investir em outro banco ou procurar outros tipos de produtos também, ou investir em bancos com um rating maior, né? Sim. O rating do banco, para quem não sabe o que é, aquele A+, que aparece do lado ali. Quanto for mais As, melhor. Melhor, é um banco mais seguro, mais sólido. E quanto menos, faz diferença também. Às vezes você vai pegar um investimento com um rating A e um do mesmo banco rating B, porque é para um prazo muito mais longo, e aquele banco tem uma dívida de longo prazo, por exemplo. Aí o rating muda também, então isso é legal da galera observar quando tiver mais de 250 mil para aplicar em um banco só, né? Porque eu sinto hoje em dia que a galera fica muito receosa, sabe? Sim. Assim, meu Deus, eu vou aplicar dinheiro nesse banco, mas e agora? Eu quero ver tudo. Acaba estudando algo em que hoje eu vejo que não faz muito sentido. Sim, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença pra pessoa, né? Ainda mais pra quem tá investindo, tá começando ou quer... Normalmente, quem já tem uma prática maior de investimento diversifica bastante, investe um pouco em renda fixa, um pouco em tesouro, um pouco em CDB, um pouco em ações e faz aquela carteira, né? Quem tá começando, normalmente começa pela renda fixa. Então, você que tá começando, você não vai começar com 250 mil em um lugar só. Então, isso não é uma coisa a se preocupar no começo. Né? Eu já passei por uma experiência de um banco que eu tinha investido quebrar. E foi uma coisa positiva para mim. Porque daí eles te antecipam o pagamento da taxa de juros do teu investimento. Né? A garantia do Banco Central não é só sobre o que você aplicou. Ela é sobre o rendimento daquele produto mesmo. Então, às vezes é até bom. Tipo, você fez um investimento para 5 anos, recebeu em 1. Né? Então, torna-se interessante até a quebra do banco. Não que é para torcer para isso, né? Mas... eu ia até te falar, entrando nesse assunto, né? Eu já vi muitas coisas em relação ao Fundo Garantidor de Crédito. Se um grande banco quebrasse como o Itaú, ele não teria como, o Fundo Garantidor de Crédito não teria como pagar as pessoas. E as pessoas fazem muito essa analogia, né? Ao Banco Itaú. Mas se a gente botasse a um banco menor, assim, como foi... Tu lembra qual foi o banco que quebrou? Cara, não me lembro, mas era um banco bem pequenininho no Rio de Janeiro, assim. Exatamente. Geralmente são esses bancos realmente que quebram, né? Sim. Porque se o Banco Itaú quebrar, a nossa economia... já deve ter ido ao fracasso, né? Completamente. Então, é legal pensar nisso, porque muitas pessoas vêm me questionar às vezes. Mas o Fundo Garantidor de Crédito não dá pra todo mundo em um... Não, pera lá. Dá pra todo mundo mesmo. Pra todo mundo não dá, mas não vai precisar dar pra todo mundo. Não vai precisar, né? A gente vai ter problemas muito maiores se todos os bancos grandes quebrarem ao mesmo tempo. Com certeza. O Brasil já foi embora, assim. Além de CDB?
Daí eu gosto de CDB, mas eu sempre faço um cálculo. Eu gosto dos produtos bancários, na verdade, né? Legal. Tipo, eu sei que tesouro às vezes vale a pena, até pra fazer negociação, né? Não só pra ficar segurando até o prazo de vencimento. Mas eu vejo que o prazo de vencimento dos CDBs, LCI e LCA é menor e paga a mesma coisa que os do tesouro, né? E eu não gosto de confiar no Estado. Eu sei que nunca aconteceu do Estado não conseguir pagar o tesouro, mas eu não confio muito, assim, sabe? Então eu prefiro botar numa instituição privada que eu, a princípio, confio um pouquinho mais. E quando a gente fala de CDB ali, só pra complementar também de banco grande, os bancos grandes, isso até a galera que compra ações e estuda, tipo, na análise fundamentalista, vê que esses bancos são lucrativos, né? Então, o primeiro sinal para esse banco começar a quebrar é que ele para de ser lucrativo, começa a dar prejuízo ano após ano. Isso eu acho difícil. Eles vão ser lucrativos. E os bancos grandes dão lucro há mais de 20 anos, assim, né? Então, não tem muito por que ficar questionando, e se o Itaú quebrar? Cara, o Itaú ele vai dar sinais que tá quebrando antes de quebrar. Então, tu consegue sair assim, dali, né? Não é de uma Não é o Pix que vai quebrar o banco, então. Exatamente. Como a gente teve bastante... falácias aí. O banco não ganha nesses serviços pequenos, né? Ele ganha em grandes empréstimos, em galera que usa muito cheque especial, não consegue pagar, cria aquelas dívidas absurdas. Muito spread, né? Até... Quer explicar o que seria o spread? Fica à vontade. Eu não gosto muito de trabalhar com isso, então... o spread basicamente, né? Quando a gente pensa, vamos supor... Por que o CDB, né? No caso do Will, né? Como é que o banco me paga aquela rentabilidade do CDB, né? Bom, o banco é um intermediário, né? E ele tá entre as pessoas que têm pouco dinheiro, as pessoas que precisam de dinheiro e as pessoas que têm dinheiro, né, pra investir, no caso. Então, a pessoa que ela tem uma dívida, ela vai ao banco. Só que o banco, ele precisa captar recursos. Como ele capta, né, nesse ele empresta o dinheiro que você aplicou lá. Ele tá emprestando o dinheiro que o Will empresta ali, né? Só que ele dá ao Will 1%, vamos supor, e ele vai cobrar ali da dívida 5%, 6%. Isso a gente chama de spread, né? O valor em que ele vai ganhar em cima disso. Então, os bancos sabem fazer isso muito bem, né? Até porque... É o que a gente vive falando, não vale a pena. A taxa que eles estão cobrando. Não vale a pena ter um financiamento, ter uma dívida e para investir. Primeiro, quita a tua dívida, né? Primeiro, não financia e depois começa a investir. São poucos momentos, assim, que valem a pena, mas a pessoa tem que, tipo, ter a manha de fazer o cálculo, assim, eu acho. Eu financiei um apartamento, né, atrelado da Selic? Não. Tipo, taxa fixa, assim, só que mesmo a taxa fixa, quando a taxa de juros tá baixa, eles baseiam na Selic, né? Então, foi uma taxa super baixa que eu conseguia mais do que a taxa ao mês nos investimentos. Aí compensa. Eu vi um vídeo faz pouco tempo também da Natália Arcuri, que comprou uma casa fazendo isso. Né? Então, só que agora já não tá no momento propício, né? Então, agora a taxa de juros já tá bem alta. A pessoa tem que... Cara, através da renda variável, pra tu fazer uma carteira que renda mais e ter aquela garantia, é muito difícil. Né? Então, tu teria que ter um produto de renda fixa que pague mais do que aquele teu financiamento. E também não é tão simples nesse momento agora, mas dá pra ser feito. Mas os bancos ganham assim, né? Isso que é o que tem que ficar claro pra galera. O banco ganha te emprestando dinheiro a uma taxa muito alta e pegando o dinheiro dos outros, no caso quem investe naquele banco... E dando uma taxinha. E dando menos. E dando menos. A poupança, inclusive, é um dos investimentos mais rentáveis pro banco, né? Não pra você. Porque a poupança também é um investimento de renda fixa, só que eles te pagam 6%. Né? Então, 6% ao ano no máximo, né? Depende de como tiver a Selic ali, mais uma TR, que normalmente tá zerada. Mas eles pagam aquilo ali bem baixo, te pagam bem pouco, emprestam a tua grana para os outros a uma taxa de juros altíssima, ganham dinheiro em cima e te pagam um pouquinho, né? Então você está emprestando o teu dinheiro para o banco sem valorizar o teu dinheiro, digamos assim, né? Então é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né, que o empréstimo familiar, porque o empréstimo familiar pode não voltar. Mas, o empréstimo familiar é um pouco... E perder a família, né? Também. Dá briga. Não façam isso. Tu já fez? Não, graças a Deus não. Empréstimo familiar não faço. Já fiz pra amigo, quase me arrependi, mas no fim das contas deu tudo certo. É difícil. Daí, mas a gente tem que estar ligado, dinheiro... assim, né? Eu acho que a gente tem que prestar atenção que o nosso dinheiro ele tem valor. Então... Se a gente emprestar pra alguém e a pessoa não devolver, tu perdeu o dinheiro. Se tu emprestar pro banco e o banco não te devolver com uma correção aceitável, tu tá perdendo dinheiro também. Né? Então a primeira regra dos investimentos é tu não deixar o dinheiro pelo caminho ali. Não perder dinheiro, né? Já diria Warren Buffett. O próprio. Então, o grande. Não deixe dinheiro ali na mesa. E daí quando a gente fala de renda fixa, né? Eu gosto que eu tava falando dos bancos de CDB e dos LCIs e LCA. Né? LCI e LCA são as letras de crédito ou imobiliário ou de agronegócio. Legal. E é interessante porque elas não têm imposto de renda. Então, todos os investimentos têm imposto de renda, exceção da poupança e dos LCIs e LCA. Né? Então, a gente paga na renda variável, você vai pagar imposto. Na renda fixa, quando acaba o prazo lá do teu investimento, vai pagar imposto. Tem uma tabelinha regressiva lá, quanto mais tempo fica, menos imposto você paga, até 2 anos. Mas os LCIs e LCA não têm imposto. Então, se a gente investe hoje
Não vou indicar pra ninguém fazer reserva de emergência assim, porque reserva de emergência é bom ter o dinheiro na mão, né? Sim. Mas na tua reserva de emergência hoje, você provavelmente paga imposto se tá num desses bancos digitais, num 100% do CDI. Você paga um imposto ali de 22% sobre o lucro, né? E no LCI e LCA não. Então, às vezes, tem um CDB de 15% e um LCA de 12%. Pô, qual vale mais a pena? Às vezes o LCA de 12 vale mais a pena que o CDB de 15. Legal. Eu gosto bastante, né, de quando a gente tá falando de curto prazo, né, abaixo de 1 ano, geralmente, colocar ali nas LCIs, né? Outra coisa também pra quem faz reserva de emergência, que eu acho muito legal, quando a gente tira antes dos 30 dias ali, né, num CDB, por exemplo, a gente vai pagar, além do imposto de renda, a gente vai pagar o IOF. Sim. Né? Então, às vezes é legal deixar um prazo assim. Às vezes eu sempre me pergunto, eu preciso de todo esse dinheiro pra liquidez diária? Ou eu posso deixar um dinheiro pra daqui a 3 meses, por exemplo? Sim. Porque daí a gente já pode entrar numa LCA, por exemplo, com carência de 90 dias, né? Que tu vai pegar o dinheiro até 90 dias e depois ela passa a ser diária, né? Ou seja, tu pode sacar a qualquer momento. Sim. Então isso já é legal pra gente sair ali tanto do IOF quanto do imposto de renda, né? Uma coisa que eu faço, que eu acho legal até de deixar de dica, já estamos entrando em reserva de emergência, mas é nada renda a fixa. ver. Mas é renda fixa. Noção. Mas eu gosto de boto o limite ali que eu calculei pra minha reserva de emergência, então vamos supor que é uns 30 mil. Aí quando eu chego nos 30 mil, eu tiro 5, invisto, e daí vou enchendo aqueles 5 de novo, né? E gosto de fazendo assim, daí invisto pra um prazo um pouquinho mais longo. Legal. Né? E daí vou fazendo assim, que daí sempre tá mais ou menos no valor que eu acho que eu vou precisar caso ocorra uma emergência, né? E uma emergência grave pra pessoa precisar da reserva inteira de uma vez só, né? Sim. Então sempre vou tirando assim um pouquinho, daí invisto, aí boto mais um pouquinho, e daí também sempre buscando nesses investimentos mais livres de impostos, assim, né? Ou um CDB de um prazo um pouco mais longo, que vai pagar menos, ou uma LCI e uma LCA, que daí pode ser um prazo um pouco mais curto também, 1 ano, 2 anos, que daí não paga nada, né? Tá show de bola. Legal. Então, pra inflação, só voltando, porque a gente entrou E da inflação, inflação eu também vou... LCA... LCI e LCA eu pego mais pré-fixado, na verdade, hoje. Tá. Né? Porque as taxas dos CDBs de inflação são bem mais altas, na minha opinião, assim. Tipo, eu vejo LCI hoje, LCI mais 3,4, mais 3,5 de inflação. E CDB a gente tá vendo mais 7%, mais 7,8%. Então, Sim. Por essa diferença, eu ainda prefiro CDBs, mas daí pra um prazo um pouquinho mais longo, né? 2 aninhos, pelo menos, ali, pra pagar o mínimo de imposto possível. E tesouro e PCA, não? Cara, eu não gosto de tesouro. Eu não tenho nada de tesouro, não gosto. Nada? Não. Por quê? Por causa Como do não Estado, gosta cara, do eu sou investimento antes. mais seguro? Eu sou anti-Estado. Que loucura! Eu não gosto. É que nem ações, tipo, quando a galera vem me pergunta, tá, por que Petrobras não? Eu falo, cara, Petrobras é estatal. Eu não... Mas é o meu jeito de ver as coisas, Sim. assim, né? Tipo, eu não gosto de me expor mercado. ao Estado. Também, mas é porque eu acho que quando tem a mão de alguém... Vamos supor, né? Aconteceu quando tinha o Collor de Mello lá, que travou todos os investimentos, tá? O Tesouro, ele travou também, o Tesouro tá na mão do Estado. Então, naquela época lá, ele conseguiu bloquear os bancos também, né? Mas é mais difícil, assim, eu acho, porque é uma instituição 100% privada, né? Se tu tem ações da Petrobras e o governo resolve que a Petrobras agora vai voltar a ser 100% estatal, que hoje é 51,49, né? Mas, que vai ser 100% estatal. Eu tenho um pezinho atrás, e além disso, as decisões de cada governo podem interferir no preço. Claro. Né? Então, eu particularmente não quero correr esse risco do Estado. Né? Eu acho mais confiável ir para instituições privadas do que para o Estado. Não que os produtos não funcionem. Tem muita gente que ganha muito dinheiro com Petrobras, muita gente ganha muito dinheiro com Tesouro. Sim. Né? Mas na minha filosofia de investimento hoje Tu falou particular... da Natália Arcuri aqui, se ela escutar só... Sim. Tesoureira profissional. Tesoureira profissional. Eu gosto bastante de tesouro, sabia? Eu acredito bastante no que tu tá trazendo, assim, né? Em relação a Estado e tudo mais. Porém, eu acho que não vai existir novamente uma questão de confiscação, de eles confiscarem, né? Não sei se eu conjuguei o verbo certo, pra falar a verdade. Eles confiscarem novamente, porque a gente viu que nem a Argentina, com toda a tragédia que tá acontecendo, fez isso, né? E eu acho que seria uma grande burrice do Brasil Sim. Alguns passos atrás fazer isso novamente. E eu acredito o contrário. Eu acredito que quando o Estado ele não pode te pagar, o máximo que ele pode fazer é emitir mais moeda e gerar mais inflação pra honrar a dívida dele, né, contigo. Então eu gosto de... Que é o que acontece normalmente. Eu gosto de Tesouro IPCA, né, acho bastante seguro, ainda mais pra quem quer sair da poupança, né. Sim. Não, com certeza. Isso, qualquer um desses investimentos de renda fixa, emissão bancária, emissão estatal, que seria o Tesouro, ou as próprias debêntures, eu já acho que vale mais do que poupança, assim.
Aí tu entrou num papo legal, um papo um pouco mais arriscado quando a gente fala em relação à renda fixa, né? É, o maior São as risco que tem. debêntures, por exemplo, o CRI e o CRA, né? Sim. São maneiras também de se Expor a um certo- proteger, se expor ali à inflação. Só que com risco um pouquinho maior. Um risco um pouquinho maior. Tu curte o debênture, um CRI, um CRA? Cara, eu assim, quando a gente fala de debênture, a debênture ela funciona exatamente da mesma forma que o CDB e que o Tesouro, só que ela é emitida por empresas, né? Perfeito. Essas empresas, como eu gosto muito de analisar empresas e ver por causa das ações e tal, eu tenho um pé atrás quando uma empresa está emitindo um título para sanar dívida, né? Então, se ela está precisando pegar dinheiro com as pessoas, Sim. talvez tenha algum problema ali. Então, tu corre um risco de não receber o teu dinheiro de volta. Existem muitas empresas que emitem debêntures há vários anos e sempre honraram com... Petrobras. que sempre honram com os pagamentos e tal. Só que é um pouco mais arriscado. Então, na minha cabeça, se eu vou correr risco com renda fixa, eu prefiro correr risco com ações, né? Então, a minha renda fixa é aquilo que eu te falei. Meus pilares é renda fixa. O primeiro é segurança e o segundo é rentabilidade, né? Quando eu falo em renda variável, aí o meu primeiro é rentabilidade, o segundo é liquidez e o último é segurança. Né? Na minha cabeça funciona mais ou menos assim. Eu sempre tento basear os investimentos nesses três pontos, assim, né? Se é mais seguro, tem um rendimento legal e tem uma liquidez menor, tá tudo bem. Tem uma segurança menor, então o meu retorno tem que ser maior, né? Então eu busco daí em ações. Então dentro da renda fixa, eu ficaria... Eu não, né? Mas o aconselhado seria ficar mais dentro de Tesouro e CDB e LCI e LCA e deixar a debênture para quem entende realmente de mexer com debênture, assim. Eu acho que é muito arriscado uma pessoa que nunca investir em uma investir em debênture, debênture né? direto, Escolher o produto da renda fixa dela para ser debênture, assim. O que vai mudar, né, é que são os 3 pilares que a gente não consegue nunca tudo, como tu falou, né? A gente tem a segurança, a rentabilidade e a liquidez. Sim. Né? Então, a segurança, vamos pôr um investimento com fundo garantidor de crédito, né? A rentabilidade, investimentos maiores, que geralmente tem baixa segurança, e liquidez. A gente nunca consegue os 3 Sim. em um Dois único até dá. investimento. 2 até dá, né? Então, quando a gente vai para uma debênture, por exemplo, a gente às vezes perde a liquidez, dependendo da debênture, né? Porque, por exemplo, a debênture da Petrobras já não, é muito negociada, né? Sim. Então, a gente já tem uma boa liquidez. Mas daí as debêntures menores que pagam mais... Que pagam mais, são para 10 anos. E não vai 10 conseguir anos, vender tão 5 fácil anos, assim, exatamente. E elas vão te pagar IPCA mais 8. Sim. Enquanto o mercado agora tá te pagando IPCA mais 6, vamos supor. Isso. Enquanto o Tesouro paga IPCA mais 5. Isso. Pra que as pessoas entendam de fato, né? A diferença de segurança e rentabilidade, né? Isso é muito louco. Mas eu gosto de debêntures, assim, de certa forma. Tem muitas pessoas que acham que é um risco de uma ação, né? Não deixa de ser. Eu acho que é um pouquinho menor, Investida assim. em renda porque tu não tem fixa. tanta variação de preço. Se a empresa não quebrar, tu tem uma garantia de rentabilidade, né? Isso. A ação tu não tem. Mesmo a A empresa ação não é quebrando. tipo, agora já era. Mas é legal, porque a debênture é uma dívida, né? Então, Sim. a empresa tem uma dívida contigo, né? E ela pode ser uma debênture, por exemplo, incentivada, né? Sim. Que são as debêntures que não tem daí imposto de renda, né? Isso que já é legal em alguns casos, né? Sim. A gente teve agora uma debênture da Taesa. Eu gosto bastante da Taesa. Eu gosto também. É uma boa empresa, né? De transmissão de energia e tudo mais. Altão. Então, assim... É legal. E os CRIs e os CRAs, né? Daí que são investimentos, mais uma vez, um pouco mais arriscados novamente. O CRI e o CRAS, se não me engano, também não tem imposto de renda, né? E as pessoas, às vezes, elas investem, os contra renda fixa, muitas vezes eles investem em CRI, né? Através dos fundos imobiliários, né? Sim, sim. Os papéis de Os fundos de papel. recebíveis, os fundos de papel. Então, Eles assim, estão pagando mais, inclusive, hoje em dia. estão pagando mais, claro, por conta da inflação. Sim, sim. Né? Então, tá tudo atrelado ali, né? Se tu fosse montar uma carteira hoje de renda fixa, assim, pra tanto uma iniciante, tanto uma mais avançada, assim. Legal. Como é que tu... Bom, eu sempre prezo, primeiramente, pra reserva de emergência. Então eu gosto de entender de fato, né? Eu preciso entender hoje quanto que custa a vida de uma pessoa, né? Então, ela precisa saber quanto que ela custa ao mês, quanto que ela recebe ao mês, quanto que ela consegue poupar, né? Nisso a gente faz um cálculo dependendo no que ela trabalha, né? Se ela tem um pagamento já previsto, geralmente pessoas são CLT, né? Mais difícil, ou concursadas mesmo, Sim. né? Tem uma estabilidade um pouquinho maior. Ter uma estabilidade um pouco maior se elas são autônomas, né? Então, ali, poxa, vamos botar 6 meses ali da tua reserva de emergência, é o teu custo de vida. Vamos fazer algo do tipo, tá? Desses 6 meses,
quanto que a gente vai botar primeiro em liquidez diária? Primeiro a gente precisa pensar nisso, né? Quanto que eu vou botar ali desses 6 meses em liquidez diária de fato pra ti? Isso é renda fixa primeiro, né? Aí entra aqueles 3 pilares lá, né? O maior liquidez possível, qual que é? Maior liquidez possível, né? Então, nesse momento é um CDB, né? Ou um tesouro, né? Algo do tipo. Vamos botar então num CDB bom ali, né? Por exemplo, hoje o CDB do BTG rende 103% do CDI. Então vamos botar ali... Daria quase um 13%. Isso. Agora vamos botar o resto ali já em... Daqui a 90 dias, né? 3 meses, né? Pra gente poder... Aí talvez uma LCI, né? Algo do tipo, pra gente fugir do imposto de renda. Aí o resto a gente começa a entrar ali na parte, eu botaria 50% em pós-fixado, né? Talvez já contando com essa reserva. Depende do tamanho da reserva da pessoa, né? Se ela é muito alta ali em relação à carteira. Mas 50% em pós-fixados. Aí tanto LCI, LCA ou um CDB, né? Dependendo do que for mais atrativo pro momento, né? No cálculo. Sim. O ano que a pessoa quer deixar, né? Se a pessoa quer deixar por 5, 3, 1 ano, né? Tudo faz diferença. Às vezes também um fundo de investimento bom, né? Pós-fixado ali, né? De crédito privado, por exemplo, né? Um bom pré-fixado, daí saindo do pós-fixado, um bom pré-fixado. Então, um pré-fixado de 14%, né? Como a gente tem, de 15%. Né? E alongar a taxa. Eu sempre falo, poxa, quando a gente pega um pré-fixado, o legal é que a gente alongue a taxa pensando no que tu falou lá no começo. Que os juros no futuro vai cair. Sim. Né? Mas eu não iria muito longe da tua linha, não. Eu colocaria para uma pessoa iniciante bem... Ainda mais uma pessoa muito conservadora, bastante títulos bancários, né? Sim. E depois uma inflação. Tanto pode ser LCI, LCA, um CDB inflação, que estiver pagando melhor ali. Eu acho que, pra iniciar, isso é outro ponto do Tesouro, que a gente não comentou muito, mas que o Tesouro, na tua carteira ali, ele parece com uma variação diária, né? Sim. E a galera tem medo, assim, eu tô perdendo dinheiro, como é que eu tô perdendo dinheiro na renda fixa? Tu não tá perdendo, né? Perfeito. É que só vai perder caso tu venda o teu título antes do prazo que tu botou. É muito cedo a gente falar de marcação a mercado? Não, acho que não, acho que é de boa. Não, mas a questão, né? Teve uma época ali, não lembro quando é que foi, que os títulos estavam caindo bastante com o aumento dos juros já, né? Porque as Que pessoas a galera comprou na baixa. Comprou um título na baixa, ou seja, escolheu ali uma taxa, digamos, no momento de taxa baixa, a taxa começou a subir, as pessoas não querem mais comprar esse título, né? Ele não tem mais uma liquidez. Não vai no mercado lá e vou querer comprar uma coisa se tem algo que me pague mais hoje. Então ela veio aqui a marcação, né, ali no tesouro, né? Sim. Mas isso não significa que no final, quando honrar o prazo dela, ela consegue pegar ali, né? Porque isso é uma coisa que é legal da galera que começar a investir em tesouro. O tesouro, ele desvaloriza no dia a dia ali, porque caso você queira vender, ele fica aparecendo a cotação do dia. Isso, perfeito. Né? Só que se tu deixar, vamos supor, comprou um tesouro para 2025, chegou 2025, a cotação do teu título tá péssima, tu vai receber o teu integral, o teu valor integral que tu investiu, mais aquela taxa que eles falaram que iam te pagar lá no começo. Né? Então esse valor ali é só para quem quer negociar título de tesouro, que muita gente faz também, né? Mas daí isso eu acho que já seria um pouco mais avançado, que não deixa de ser um trade, né? Faz um trade ali de título de renda fixa. Mas eu acho que é um bom momento, por exemplo, para pegar uma NTNB assim, longa e vender mais pra frente. Vender né? mais pra frente. Porque como a gente falou, as taxas provavelmente vão começar a cair, né? Daí isso é possível fazer com o CDB também, na real. Só que o CDB, ele não aparece ali no diário. Mas ainda é um pouco mais difícil. Eu acho que a NTNB, ela ainda é um pouco mais acessível ali, né? A gente consegue ter uma maior taxa ali, né? Um ágio. Sim. Né? Um ágio, deságio. Deságio seria quando a gente tá perdendo, né? E o ágio quando a gente tá, de fato, ganhando. Eu percebi agora que eu não tô olhando pra câmera. Eu também não, mas tá tudo certo. Tudo bem. Eu tava até olhando pra aquela outra câmera ali, na verdade. Pra essa? Bom, inflação é isso? Daí eu acho só legal também que, como a gente começou a falar de mercado secundário agora, mercado secundário, pra galera entender também, é esse mercado que o Estado emite os títulos do Tesouro, os bancos emitem os títulos do CDB. Legal. Se alguém vende isso antes da hora, isso vai para o mercado secundário e a gente consegue comprar de outras pessoas diretamente. Isso tudo através das 1001 corretoras que existem hoje aí. Fica lá nos aplicativos já, tu não tem que ir atrás de alguém para comprar da pessoa. Perfeito. Né? E na renda fixa, principalmente nos títulos bancários, eu acho legal de deixar registrado assim, que normalmente abre às 10 da manhã e a galera bota os produtos para vender. Então, se tu entrar no período da manhã, né, das 10 às 10h30, mais ou menos, tu vai conseguir títulos melhores, né, que é uma galera que tá ali vendendo, que não é o banco que emitiu aquele título, Sim. é alguém que tá vendendo para ganhar uma grana em cima. E se o cara quer ganhar uma grana em cima, ele tem que vender um título melhor do que o que tá tendo agora.
né? Então, normalmente, quando a gente entra de manhã, assim, para comprar renda fixa, a gente encontra títulos melhores, mas vai encontrar em pouca quantidade, né? Mas encontra, assim. Então, alguém que tá investindo pouco, tem R$1.000 para investir por mês, Sim. se tu entrar lá das 10 às 10h30, mais ou menos, vai conseguir um títulozinho CDB pagando 15, talvez até um 16, de um dia ou um em outro. Legal. Né? Então, eu gosto de falar também disso, que é uma coisa que pouco falam, não sei por que falam um pouco sobre isso, mas que existe um horário bom para comprar no mercado secundário, assim, né? Eu acho que talvez pela quantidade. O mercado secundário, ele é bem limitado em quantidade, né? Então, às vezes... É o que eu falo, eu acho que a rentabilidade não ganha jogo no final, sabe? Sim. Lógico, se a gente ganhar aquele 1% ao mês, é perfeito. Sim. Mas eu vejo muitas pessoas buscando rentabilidade, elas querem um investimento melhor, aí elas não têm um planejamento financeiro, elas não aportam ao mês... Elas acham que com aquele 15% ao mês, R$10.000, vamos supor, elas vão ficar milionárias, né? E não é o que vai edificar de fato a tua vida, né? Sim, sim. Então, assim, legal, bacana, mas eu não acho que a coisa mais importante é achar uma taxa pra botar R$1.000, R$2.000, né? Assim, eu acho que é mais importante, de fato... A constância. Uma coisa que eu queria falar que eu acho que muitas pessoas pensam dessa forma é que eu pego muitos clientes em que eles falam, não, eu vou começar a guardar mais dinheiro, daí quando eu tiver um valor X, eu vou mandar pra lá pra gente investir. Não, cara, manda todo mês. É o contrário, né? A gente precisa investir todos os meses porque é os juros compostos sobre aquele dinheiro de fato, né? Depois você vai deixar, sei lá, 60 mil na poupança, quando chegar a 100 a gente começa a investir. Sim. Eu tinha feito um cálculo, não me lembro exatamente qual que era o número agora, mas tipo, valia mais a pena a pessoa investir R$200 por 20 anos do que esperar os 20 anos, juntar 100 mil e aplicar o... Lógico. Tipo, é outra... Porque o dinheiro trabalha pra ti, né? E a ideia é exatamente essa. O juro composto, ele funciona dessa forma, né? Botou R$100 hoje, mês que vem vai ter 101. Rendimento em cima do 101, não é mais do 100. Só que quando esse valor começa a ficar grande... Aí esse rendimento começa a fazer muita diferença. E é aquilo, né? Às vezes as pessoas não acreditam muito nisso, né? Eu falo, não vou investir, mas quando tu é jovem, é mais fácil tu começar a investir, porque tens que investir com menos, como tu falou, né? Então, poxa, vou investir R$200, mas você vai me levar aonde? Vai te levar a muito lugar no futuro, né? E se tu for começar a investir com 30, tu vai começar a ter que investir 500, né? Daqui a pouco, com 40, R$1.000. Então, é tipo assim, vai subindo cada vez mais, Pra tu chegar no mesmo lugar, né? Chegar no mesmo lugar. Vai se tornando cada vez mais difícil. Então comece a investir o quanto antes. Quanto antes. Regra de ouro. Comece hoje, na verdade. Comece hoje a investir se você ainda não investiu. Já falamos aí como começar, produtos de renda fixa, comece aí pra entender como é que funciona. Acho que isso é legal também, né? Da galera entender que... não é porque falam que ações dá mais dinheiro que tu vai chegar, vai botar e vai ganhar uma grana. Muito provavelmente, se tu nunca estudou, se tu nunca investiu em nada e tu chegar e botar numa renda variável, vai acabar perdendo, muito provavelmente. Geralmente, né? Geralmente. Nunca conheci alguém que não estudasse, botasse dinheiro e falasse, ganhei. Grana, em alguma coisa, a pessoa perdeu. Sim, com certeza. Eu tenho um amigo que levou uma ré, tá? Muita gente. Meu Deus, mas foi uma ré. Ele tirou da previdência privada dele. O pai dele deixou ele tirar, ele falou que tava estudando. Ele botou lá nas ações. E o pior, né? Ele realizou a perda. Né? Porque a gente precisa pensar, agora já estão entrando na renda variável, né? Mas... Vamos deixar para um próximo episódio. Mas quando a gente aplica ali o dinheiro, né? A gente, se tá caindo, a gente não perdeu. Sim, e eu acho que até na renda fixa, quando a gente bota, é legal frisar pra galera. Tipo, tu tem que fazer o investimento com um planejamento, né? Não é só chegar e botar. Então, se tu tá hoje botando uma grana em renda fixa, é pra deixar o prazo que tu botou lá, que tu comprou. Né? Beleza, pode ser que venda antes, apareça uma oportunidade absurda de mercado pra tu vender antes, aí tu vende, mas tipo, tenta fazer um planejamento, né? E seguir aquele planejamento ali. Eu tenho um objetivo de em 2025 fazer não sei o quê. Todos os teus investimentos são até 2025, deixa lá, né? Tá tudo certo. Agora o tesouro tá baixo, né? Vou vender porque senão vou perder mais. Cara, deixa lá no teu planejamento certinho. Claro. Né? Reserva de emergência, aposentadoria e teus outros objetivos. Acho que isso é o mínimo que a pessoa precisa pensar para começar a investir, né? Então, primeiro bota no papel quanto que eu preciso se der um problema na minha vida se eu for demitido. Tanto. Quanto que eu preciso para me aposentar? Tanto. Tu tem esses dois objetivos, planeja o resto que tá aqui no meio, né? E daí sim começa a aplicar ali na renda fixa. Legal, bacana. Eu pego bastante pessoas que falam, mas eu posso tirar daqui a um ano, no CDB de 5 anos? Eu falo, então, poder tu até pode, mas... Não é o ideal, né? Não é o ideal, eu vou acabar perdendo dinheiro, provavelmente, né? Então não tem por que fazer isso. Né? Investe daí pra um ano. Investe pra um ano, então. Se planeja, investe pra um ano. E o resto planeja e investe pra 5 anos, por exemplo. Né? Sim. Legal, perfeito. Acho que é isso aí, então, pelo nosso primeiro episódio. Tá bom, eu acho, né? Bastante conteúdo. Você acha que a gente foi um pouco rápido? Tempo foi? Deixa eu ver se tem aqui.
Acho que a gente tá uma meia horinha, pelo menos, trocando ideia já. Rápido, então. Né? Não, mas acho que para esse primeiro episódio, então, estamos começando por onde vocês têm que começar, pela renda fixa. Pela né? renda fixa. Então... Eu acho que talvez a gente foi muito além em muitos assuntos, né? Fomos Pode ser, puxando alguns galhos ali, mas em tese é isso, né? Uhum. Começar devagarinho, começar pela renda fixa e nos vemos semana que vem. Um episódio por semana vai sair. Com certeza. Então, fechou. É nóis. Valeu, galera. Até a próxima. Se inscreve aí no canal, segue a gente no Insta também, vai estar aqui na descrição. É nóis. Valeu.